Bom, a minha voz também não é assim, eu estou bastante rouco, então eu não vou me prolongar demais. Mas o ponto central que eu quero pegar aqui com vocês, para a gente entender, na questão política, o indígena hoje, a gente precisa entender só como se conformou o quadro histórico das coisas como elas estão. Quando a gente pega todo esse detalhamento cultural e de como a colonização foi feita, a gente tem que analisar quais são os efeitos da geografia e do processo econômico, de como que eles viviam, o que eles comiam, como que isso impacta a estrutura social. Então, o primeiro ponto, a gente tem Gilberto Freire, que foi um intelectual do século passado, que ele vai definir o lusotropicalismo. Luso vem de Lusitânia, que é o nome de Portugal, é um nome histórico. E ele diz que a fórmula brasileira é lusotropicalista porque é o lusitano, o português, se adaptando nos trópicos. Por que ele diz isso? A colonização começa no Nordeste, na época era só litoral. O processo que vai se iniciar ali vão ser dois. Um, que são de fidalgos, que vão levantar as casas grandes. As casas grandes é onde tinha todo o ecossistema econômico da vida colonial, que era onde eles plantavam a cana-de-açúcar. Então, na Casa Grande, você vai ter um português, que era um fidalgo, um aristocrata, ele teve dinheiro para levantar essa Casa Grande e iniciar sua vida num novo continente, só que ele precisava de mão de obra escrava para trabalhar nas suas vastas terras, e ele, para conseguir levantar o seu engenho, ele precisou fazer alianças com indígenas, porque basicamente você não tinha homens em Portugal. Imagina que você é um país-eco desse tamaninho, menor do que o estado de São Paulo, por exemplo, você não tem mal 500 mil pessoas ali e você está colonizando o Brasil, parte da China, parte do Japão, parte da Índia, parte da África, não tem braço. Então o jeito era você meio que integrar o pessoal que já vivia por ali. E é dessa convivência, desse jeitinho que vai ter que sair, é que nasce o mestiço. Aquele que é fruto da miscigenação do índio com o português chama-se mameluco. Ele tende a ser meio igual eu. E também tem o cafuso, que é o indígena com o negro, e também tem o mulato, que é o negro com o europeu. O que acontece? Essas casas grandes, eles focavam no comércio com a Europa, porque não existia açúcar antes do Brasil. Então a cana-de-açúcar foi algo super valorizado, porque era algo super palatável. E sabe quando a criança prova pela primeira vez um bis, um chocolatinho, e ela fica, meu Deus. Os europeus tiveram essa sensação, eles falaram, nossa, fiquei apenas 5.000 anos sem isso. Então eles começaram a comprar muito. Chegou até momentos em que o preço do açúcar era comparável com o do ouro, para vocês terem uma noção. Então era muito rentável. O senhor da Casa Grande, ele pegava vastas terras de uma monocultura, só plantava cana-de-açúcar para poder mandar para fora. A grande questão é que isso demandava muitos braços para trabalharem na lavoura. E o Gilberto Freire vai colocar essa dinâmica, porque os braços quem eram? Os escravos. Ele vai traçar essa dinâmica da Casa Grande com a senzala. Apesar de parecer dois mundos distintos, eles coexistiam no mesmo espaço, que era o da Casa Grande. E é essa convivência onde vai acontecer a miscigenação de fato, seja por abusos, seja por relações naturais. Na Casa Grande, ela é essencialmente litorânea, porque ela quer vender para a Europa, então ela já fica no litoral. Quem adentra o território, alcançando as terras, por exemplo, da Paraíba, do Piauí, do Maranhão, são os boiadeiros. Então eles são os primeiros a trazerem os gados para o Brasil, e meio que a lógica era, deixa o gado ir, vamos lá. Ele ficava em cima e eles iam adentrando o território, iam andando, até que eles se estabeleciam lá dentro, lá em alguma foz de algum rio, por exemplo. Rio São Francisco foi um marco para dentro do território. Só que como que um europeu que nunca viu o clima tropical vai conseguir fazer essa empreitada histórica? Ele não fez isso sozinho. Ele, ao invés de ter uma relação de dominação, como era na Casa Grande, o boiadeiro ele vai se indianizar. E é engraçado que os registros mostram que o português que vinha para cá, logo ele começava a sentar de cócoras, como o indígena. Logo ele começava a andar em fila indiana, como os indígenas. Logo ele começava a falar um português meio diferente, meio tupinizado. Então assim,
esse português mais se indianizou nos hábitos e no seu modo de ser do que o indígena de fato se europeizou. Então foi uma colonização avessa, a gente pode dizer. O que sobrou da identidade europeia nesse sentido foi o caráter católico, que os portugueses eles tinham um princípio de colonização. Eles não tinham preceitos de quem podia imigrar para dentro de suas terras, mas existia tipo quando você vai fazer uma viagem e você tem que falar com o carinha lá das fronteiras, ele vem perguntar: você faz aqui? Quem que você é? Tinha mais ou menos isso, só que era assim: você é católico? Sou. Você sabe rezar o terço? Então reza aí para eu ver. Tipo assim, a única preocupação do português era se você era católico. Vale correlacionar, nesse mesmo século, em 1500, nós tivemos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante dividiu a Europa em duas e teve uma grande guerra entre os estados do norte da Europa contra a Europa Central. Então, não era uma mera questão religiosa pequena. Isso realmente dividiam povos. Então, existia uma preocupação da igreja no ato da contra-reforma impedir o avanço protestante nas Américas. E é por isso que tinha esse tipo de ação. Porque tem um provérbio, até português, que foi empregado no descobrimento do Brasil, que nada é por acaso. Se algo aconteceu, é por motivo missionário. Ou seja, não é que você achou o Brasil sem querer. Se Deus revelou para você, é porque você tem um empreendimento de fé a fazer aqui. Nós temos então esses dois caráteres. Um mais simples, mais interiorano, mais para dentro do continente, mais indígena, mais mameluco, que vai se tornar o sertanejo, aquela imagem do vaqueiro, com seus cavalos, suas boiadas, e ele tende a ser um cara dos sertões, hoje muito associado, e mais simples, enquanto o senhor de engenho tem uma postura mais fidalga, mais aristocrática, mais ligado com o funcionalismo público da coroa, mais ligado com o comércio, isso no norte. No Brasil, aqui em São Paulo, a gente vai desenvolver um outro tipo de sociedade diferente da interiorana e da litoral, que vai ser a sociedade de bandeiras. A sociedade de bandeiras ela é interessante porque ela se dá através da miscigenação com o indígena, porque aqui a organização não estava voltada para a exportação. A gente basicamente colonizava as terras a fim de procurar pedras preciosas ou alguma riqueza. Então isso significa que a produção alimentícia era diversificada. Enquanto o senhor de engenho lá do Nordeste era muito rico, ele não tinha o que comer, porque ele usava todas as terras dele para plantar a cana-de-açúcar. Era um contrassenso, porque ele tinha muito dinheiro, mas ele era desnutrido, porque ele não tinha de quem comprar e nem onde plantar. Enquanto aqui em São Paulo, a gente fez um loteamento pequeno de terras e a composição de várias famílias, cada uma produzindo uma coisa. Então existem estudos nutricionais do Brasil colonial que mostram que em São Paulo nós éramos o povo mais nutrido, porque a gente consumia ovo, leite, queijo, manteiga, a gente comia com certa frequência carne de frango, por exemplo, das aves, e a gente comeu muito papagaio, porque tinha muito papagaio para cá e a gente foi matando eles para comer. Mas qual que é o grande ponto? O bandeirantismo não é nem estacionário, como o senhor de engenho, como aquela figura mais aristocrática, e ele também, apesar de se fixar em uma terra, ele não era tão fixado quanto o boiadeiro, por exemplo, o vaqueiro. A gente desenvolveu aqui um espírito mais heróico, porque os bandeirantes vão ir atrás das bandeiras, descobrir novas riquezas, as pedras preciosas, e isso desenvolveu e encorajou um heroísmo. Mas ao mesmo tempo as bandeiras, elas já eram frutos, como vocês viram na palestra do Gabriel, de uma miscigenação já em estado mais avançado. As bandeiras eram quase todas compostas por mamelucos, ou seja, já de mestiços. Então aquele papo de que a gente escravizou e matou índio e não sei o que o português fez isso, então, não era bem mais o português que estava fazendo isso. Era o filho de Índia com português que estava indo lá escravizar os demais índios. Eram muitos poucos portugueses que participavam de fato. Muitas cabeças, muitos eram judeus, por exemplo, e tinham brigas com os jesuítas aqui no sudeste principalmente, porque enquanto a gente estava apartado, não tinha estrutura, a igreja
não tinha um tribunal aqui, por exemplo. Então a fiscalização religiosa era complicada. É o caso que a gente vai lá, um monte de casamento irregular, o cara com um monte de esposa. Mais pra frente, no século XVIII, vai ter um monte de caso que assim, você costa a cabeça e fala, tipo, o padre, ele era muito legal. Ele mora numa casa que ele acolhe 5 meninas jovens. Olha que coração bondoso, né? Então você começa a pensar, acho que não é tão bondade assim do padre. Então era meio que bagunçado. E essa busca pelas pedras também trazia a necessidade, que as bandeiras eram equipes gigantes, uma demanda de vamos dizer assim, uma infraestrutura e alocação de recursos muito grandes em uma época totalmente precária. Então a grande questão que vai se desenvolver ali é que os bandeirantes vão ser meio que indomáveis. Eles vão atuar à revelia da igreja, inclusive vão entrar em atrito com os jesuítas muitas das vezes. Então assim, eu estou dizendo que tem um lado bom e um lado bonitinho. Tem os jesuítas que lutaram contra a escravidão dos indígenas e catequizaram o país, que é muito legal, mas tem um lado também que eles mesmos caíram em degenerações aqui. O mesmo vale para os bandeirantes. Muitas vezes eles entraram em rota de atrito com a igreja, mas muitas vezes eles chamavam os jesuítas para irem junto consigo em suas bandeiras para fundar novas cidades. Qual que é o ponto mais interessante desse momento? Que a bandeira ela se configurou como um mini Estado brasileiro antes do Estado brasileiro existir. Ela era em si mestiça e ela começou a atacar sectos. O que seria isso? É mais ou menos um agrupamento étnico. Existiam padres que iam para as vilas e começavam a se indianizar demais e convertir aqueles índios e falavam o seguinte: a gente não tem que mais prestar conta para português e para ninguém. A gente vai fundar um comunistão aqui, eu com vocês, e a gente não vai falar com mais ninguém. E criava um negócio só de indígenas. Ou os indígenas autônomos, que não gostavam das relações com os europeus, tentavam criar centros de resistência. A força que não vai permitir que isso se criasse, se desenvolvesse, vão ser os bandeirantes, em sua maioria mamelucos. Eles vão ser uma tropa de choque que vão até lá acabar com esses centros de resistência, tratorar, passar o cacetete para valer mesmo. E eles, na maior parte das vezes, traziam esses índios que eles capturavam como esposas, como escravos, como mochileiros para carregar as coisas para eles nas bandeiras. Então vai ser uma força importante de uma questão. Volta que o Parker citou São Tomás. Deus permite o mal para que tiremos um bem maior. No caso, esta violência empregada foi o que permitiu o Brasil ser um país de uma só cultura, de uma só língua, de uma só identidade, do tamanho que ele é. Se a gente não tivesse combatido isso lá atrás, o que aconteceria é que o desenvolvimento cultural desses povos, à parte do restante da colônia, desenvolveria provavelmente sentimentos independentistas. Seria igual à América Espanhola. Talvez a gente tivesse fatorado o nosso território em várias pequenas comunidades. Isso é um cenário colonial inicial, século XVI, XVII. Quando a gente vai chegando no século XVIII e XIX, a gente vê um problema em colonizar os grandes quintões do Brasil, que nem o Acre. O Acre só veio ser brasileiro, como o Gabriel citou, no século XX. A gente não conseguiu ocupar onde hoje é o Centro-Oeste. A gente não conseguia ir para os quintões da Amazônia. Até hoje a gente não consegue ir lá direito. A grande questão é que, na geopolítica, se você não ocupa, se você não faz usufruto, não é seu. Então, qual que foi o grande problema? A gente teve bandeiras que começaram a cortar para dentro do território. Minas Gerais surge das bandeiras, a gente adentrando os territórios e criando cidades, indo ocupando. E isso serviu para, no Tratado de Madrid, a gente delimitar quase que as fronteiras atuais. Porque no Tratado de Madrid, entre Portugal e Espanha, falava, olha, a terra vai ser de quem estiver ocupando. E aí, como a gente estava para dentro do território, o Brasil era para ser só o litoral. Mas como a gente ocupou no Tratado de Madrid de 1750, a gente pegou tudo que a gente ocupava para a gente. Foi aí que o Brasil continental surgiu, graças a esse empenho bandeirante. A grande questão é que a Amazônia, por exemplo, não estava tão bem ocupada assim. Muitas tribos, ainda virgens, ocupavam. O que acontece? Nós tivemos alguns empreendimentos coloniais que não só o português, o espanhol, que nos cerca,
Mas no século XVII, a Holanda chegou a invadir o Nordeste brasileiro, Pernambuco, tentou tomar a Bahia, e eles até conseguiram, ficaram por uma década, por exemplo, em Pernambuco, tanto que a Batalha de Guararapes, que o Gabriel citou, é a batalha em que a gente expulsa os holandeses e retoma o território. O que acontece que foi a questão complicada? A gente expulsou eles daqui, mas tem a Guiana. A Guiana, que até 60, se não me falha a memória, era a Guiana inglesa. Tanto que muita gente até hoje ainda chama, né, Guiana francesa e a Guiana inglesa. A Guiana inglesa, na verdade, é holandesa. Ela era uma Guiana holandesa que foi, vamos dizer assim, eles abriram mão e passaram para a Inglaterra. É um trâmite que é outra história, mas originalmente ela era holandesa. Os holandeses, no século XVIII, queriam chegar na foz dos rios amazônicos para conseguir navegar dentro do território. Ali não tinha presença brasileira, só tinha aqui naquela fronteira Venezuela-Brasil, tinha só um forte, que era o Forte São Joaquim, que era para proteger a fronteira, mas alemalha, né? Clima tropical, você não tem um controle real daquilo ali. Os holandeses, vendo essa deficiência, desenharam vários projetos para tentar chegar até os rios da bacia amazônica. Eles não conseguiram esse empreendimento, ficou só no papel. Mas quando passou para as mãos inglesas da Guiana, no século XIX, eles pegaram aqueles papéis e começaram a contestar, falando, olha, a Holanda me passou essas terras e aqui está dizendo que essa região aí, chama uma região chamada Pirara, é holandesa, então logo é inglesa já que passou para mim. E o Brasil contestou, não, essa região é brasileira. Eles planejaram invadir, mas nunca foi feito. Os ingleses então pegaram missionários anglicanos, que é o protestantismo deles lá, e começaram a enviar para falar com as tribos que viviam na região. São tribos Cariri, tem uma outra denominação lá que eu não me recordo, são dois principais troncos na região. Mas a grande questão é que eles começaram a converter esses índios e começaram a falar, aqueles portugueses lá, eles querem matar vocês, eles destruíram seus ancestrais e vocês, assim, se vocês quiserem, a gente protege vocês, a gente está aqui para ajudar. E a grande questão foi que eles começaram a invadir fazendas que existiam na região e a Inglaterra começou a contestar aquelas terras como suas. E as tropas, na época portuguesas, luso-brasileiras, foram até a região reintegrar a posse e abriu esse parêntese histórico que ficou indefinido até o começo do século XX. Mas qual que foi a prerrogativa inglesa então? Eles apresentaram nos tribunais internacionais que o Brasil estava dizimando povos indígenas, não sei se parece qualquer coisa hoje em dia, e que aqueles povos não eram católicos, estavam na igreja anglicana, logo eles se reconheciam como ingleses e não como brasileiros. Eles criaram esses causus belli para poder reivindicar um território que era brasileiro. E a grande questão é que no início do século XX, o rei da Itália vai mediar, vai ser o juiz da questão, e mesmo com toda a documentação brasileira provando que era nosso, que a gente tinha o Forte São Joaquim lá, que os índios daquelas tribos, inclusive, eram militares luso-brasileiros, naquela altura já brasileiros de fato, e tudo isso foi ignorado. A Inglaterra era mais forte, então o rei da Itália deu causa-ganha para eles. A gente teve parte do território subtraído até os dias de hoje. Agora aquele território, a região do Pirara, é da Guiana até os dias de hoje. Por que eu peguei esse caso aqui para ilustrar? Porque tudo aquilo que a gente não ocupa, a gente não pode falar que é nosso. Diante desses fatos do início do século XX, a gente vai ver as autoridades começando a se preocupar com isso. Em especial duas. Inicia-se com Vargas, uma política para os indígenas, só que é meio diferente. Hoje o indígena ele é meio louvado, né, como um povo à parte. Para os integrantes do Estado Novo, o índio tinha que ser assimilado pela cultura nacional. Então a gente tem que mandar colonos lá para conviver com eles, a gente tem que mandar missionários, tem que converter eles, tem que fazer eles serem engolidos pela nossa cultura. Larga a mão desse negócio de idade da pedra aí e vem ser brasileiro, meu amigo. A gente não se importa com a sua etnia, não sei o quê, mas não dá para você querer achar que você vai ficar no paleolítico para sempre. A gente precisa integrar vocês, porque se a gente não faz isso, tem um amigão logo aqui em cima que está louco para chegar em vocês.
e subtrair a Amazônia, que àquela altura já tinha diversas expedições de estrangeiros, alemães, ingleses, americanos, avaliando tanto a bacia hidrográfica, que é a maior região com água doce do mundo, a questão da borracha, que era fundamental para a guerra no século XX, e só existia na Ásia. O Brasil literalmente salvou os Estados Unidos na Segunda Guerra, porque só a gente tinha borracha, e além de recursos minerais extremamente relevantes e preciosos. Então é do interesse geral tomar aquelas regiões. Você vai ver o século XIX inteiro, durante o nosso período contra o Império, as nações estrangeiras quase que obrigando o Brasil a abrir para navegação nos rios amazônicos. Isso não era por nada. Eles queriam chegar naquelas populações indígenas e queriam também fazer a cartografia da região. O Brasil, muito astutamente, conseguiu bloquear esse avanço estrangeiro na região. Inclusive, a gente desenvolveu uma companhia de navios a vapores, coisa que na época era um avanço bem grande. No século XIX, a gente estava, por exemplo, à frente do Japão na questão industrial. Hoje parece piada a gente falar isso. E a gente conseguiu, com o Barão de Mauá, garantir o monopólio das navegações na região. Qual que é a grande questão? Só na era Vargas a gente vai conseguir essa política de levar colonos para a região. A gente vai pegar gente do Sudeste, do Sul, e vai falar, ó, tem terra grátis para você lá, vai lá, pelo amor de Deus. Se a gente não tiver brasileiro lá, pode ser subtraído. Então a gente vai criar um monte de políticas de incentivo para colonizar a região. O Estado brasileiro levou os garimpeiros para lá. Isso tem que ficar bem claro. Foi uma política de Estado. O regime militar vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer diversas campanhas para pegar gente de todo o Brasil para ir para lá, estabelecer fazenda, cuidar do garimpo, que é uma atividade histórica da região, e colocar brasileiro lá. O grande marco ali do regime militar é a Guarda Nacional Indígena. Isso aí foi uma coisa muito interessante, porque conforme os colonos foram chegando, as tribos dos índios bravos, eles começavam a atacar os colonos que estavam na região. Literalmente invadir a fazenda, matar o gado, tornar inviável para ver se afugentava eles de lá. E o regime militar sabia que traria um porém internacional muito pesado se você descesse bala e borracha nos índios. Então ele falou, bom, quem que pode bater num índio? Um negro, quando comete alguma fala racista, ele é condenado? Não. E se eu tiver uma polícia indígena para bater em índio? Totalmente genial. Ele cria a Guarda Nacional Indígena, ele conseguiu, e ela foi importante, porque você começou a integrar os indígenas da região no exército brasileiro. E aí tem até documentário no YouTube sobre essa guarda, porque supostamente ela cometeu crimes contra os direitos humanos. Os índios aparentemente eram muito mais bravos que os policiais comuns. Então, quando um indígena solto cometia algum crime, tem até vídeo disso no YouTube da década de 70. A guarda indígena prendia o cara no pau de arara e fazia um desfile com ele na rua. Tipo, ó, prendemos, hein? Pode ficar tranquilo, galera. O índio é amigo do Brasil. Os índios mal a gente cuida, pode ficar tranquilo. Eles faziam umas coisas meio absurdas assim lá. Mas outro departamento importante que foi fundado no regime militar, com um estímulo de continuidade da era Vargas, foi a FUNAI, que existe até hoje. A FUNAI naquela época tinha aquela visão varguista, de que a gente tem que assimilar o indígena, não é preservar a cultura dele. A gente preserva, sei lá, faz uma historinha da Turma da Mônica aí e pega uma música, tá bom já. Agora o resto deixa pra lá. E, na verdade, sendo bem sincero, é meio que natural. Hoje acontece isso meio que por osmose. Eles estão tendo contato com calça jeans, com TikTok, com tudo. A gente não está fazendo esse serviço, a gente está só criando um sentimento de não pertencimento lá. Eles estão chegando na modernidade e eles não estão sendo assimilados. Os índios estão lá, acham que são um povo que não o brasileiro e que está lá jogado. Então, aí entra uma questão que é interessante. Na fronteira do Chile com a Argentina, tem um povo que existe lá chamado Mapuche. E eles receberam missionários novamente ingleses, protestantes, que começaram a
falar para eles que os espanhóis e os argentinos e chilenos, que eram a continuidade deles, eles maltrataram, judiaram demais dos seus povos, que sofreram genocídios, e começaram a enviar armas para esses indígenas mapuches. Hoje existe um estado tampão ali entre o Chile e a Argentina, chamado Nação Mapuche. Você propositalmente aproveitou aquele flanco aberto, chegou no indígena, falou, ó, aqueles caras ali são seus inimigos, e, cara, você tem a sua própria identidade, você é o próprio povo, você não faz parte disso aí, então você declara um estado. E qual que foi a influência da Inglaterra no século XVIII e XIX, sistematicamente? Incentivar separatismo nas Américas. Não permitir que um estado grande e forte surgisse nas Américas, principalmente na América Latina, que fosse capaz de competir com ela. Então você já começa a entender o jogo. Eles pegam um flanco aberto na sociedade e exploram ele e elevam a potência máxima. No caso, o que acontece no final do regime militar, no período de democratização? A gente começa a ver a entrada, tem até uma foto maravilhosa, que é o FHC dando um joinha assim. Alguém chuta com quem estava do lado dele? Eu não sei se você já ouviu esse nome, mas um camaradinho, um banqueiro chamado George Soros. Ele fez uma visita no Brasil para negociar a vinda das suas ONGs. Tem até no Google, vocês jogaram aí, FHC e George Soros. É eles na década de 90 firmando um acordo para vir a Open Society, Instituto Sou da Paz, Fundação de não sei o que da mulher, do negro, blá blá blá, que foi a bomba colocada ali nos anos 90 que estourou agora. A grande questão é que na década de 90, com a abertura política, vai vir uma enxurrada de capital internacional, esse monte de ONG e o Greenpeace, e vão ONG para preservar a Amazônia, para preservar os indígenas. O que acontece? Nesse espírito vai ser feita a reserva Yanomami. Só que aí tem um pulo do gato interessante, tem até um livro de um general publicado pela Biblioteca do Exército, que chama A Farsa Yanomami, que ele descreve não só o processo histórico das tribos que existiam na região da Amazônia, como ele mostra que nunca existiu um povo Yanomami. Existiam diversos troncos indígenas diferentes ali. Só que qual que era o problema? Se a gente fosse criar uma reserva para cada tribo ou tronco étnico que vive por ali, teriam espaçamentos entre elas de mais de 100 quilômetros. Ainda seriam terras do Estado brasileiro. Então, seria necessário inventar uma etnia indígena que ocupasse toda a região. Só para vocês terem uma noção, a reserva Yanomami, territorialmente, é maior do que o estado de Santa Catarina. Então, não é que é um pedacinho do Brasil. Debaixo das reservas Yanomamis, tem minas de nióbio, tem minas de grafeno, tem minas de diamante que só perdem para as minas da África do Sul, tem bacias hidrográficas, enfim, tudo que há de mais potencialmente interessante está debaixo de reserva Yanomami. Existem os fertilizantes essenciais para a agricultura que a gente depende de comprar da Rússia e da Ucrânia. Inclusive, quando começou a guerra, meio que entrou em choque, porque como que a gente vai manter a nossa economia, que é agrícola, sem os fertilizantes? Acontece que a gente tem uma fonte de fertilizantes nas reservas Yanomamis. Então, teoricamente, a gente nem precisava importar esse tipo de utensílio. Bastava reconhecer aquilo ali como terra brasileira, como sempre foi. Quando é dada a reserva Yanomami, todas as fortificações militares foram expulsas da região. Militar não pode pisar em reserva indígena. E essas reservas são organizadas e chefiadas por instituições de órgãos internacionais. São ONGs que cuidam delas. Tem um relato muito interessante do ex-ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, foi ministro da Defesa do governo Dilma. Ele foi com o general Heleno na região e quando ele foi entrar na reserva Yanomami, um alemão, que era o responsável pela ONG, falou: olha, o militar não entra, o senhor pode vir que é político, mas o militar nem a paisana. E o general do exército brasileiro teve que engolir seco e ficar de fora. O que isso significa? Como que um alemão delimita que brasileiro pode ou não entrar em uma terra que é sua? Significa que a gente já perdeu. Essa que é a verdade.
Então, a gente tem uma reserva que ela foi artificialmente desenhada e criada. Agora, a gente tem um povo que não existia, mas que agora a gente tem uma identidade, uma cultura que não é parte do Brasil. E a gente teve, em 2018, o Macron, ele apresentou na ONU um projeto de criar uma região neutra de administração internacional com ajuda internacional na Amazônia, devido à sua importância ambiental e humana dos indígenas, e era basicamente um projeto de internacionalização da Amazônia. Quem que vetou isso aí? O Brasil não tem esse poder. Quem tem direito de veto, por exemplo, foi a Rússia, porque os demais países ocidentais estavam querendo votar favoravelmente. Foi a Rússia que salvou a gente dessa enrascada, para ser direto. A mesma Rússia que, ironicamente, muito gente de direita fala que é comunista, que não sei o quê. É propaganda americana para você querer se afastar do bloco oriental. Isso é bem evidente. São os nossos aliados nessa questão. O ponto central é que a gente está vendo se formar uma identidade indígena que não é brasileira. A gente está vendo agora um respeito para povos internacionais na região, delimitação de uma área que não é brasileira e que é gestada por órgãos internacionais e que a gente não pode ir para lá. E se você, porventura, foi pescar e acabou em alguma área de reserva ambiental também, dá-lhe uns 20 milzinho nas suas costas só para você ficar esperto. Então, tanto que o Bolsonaro teve uma polêmica dessa, não sei se vocês lembram, que ele foi pesquisar em reserva ambiental e ele foi multado em não sei quantos mil, e aí tem a foto dele assim com o peixe lá, sem camisa, e ele foi em tudo quando era programa para falar que ele estava muito pé da vida porque ele tomou uma multa de não sei quantos mil por pescar. Então assim, a grande questão é que a gente teve lições claras antes da democratização de o que fazer nessas circunstâncias. A gente teve os dois casos, né? Quando a gente não faz nada, a inação resultou no caso do Pirara. A gente teve uma região amazônica que já foi subtraída do território nacional. Se você não tiver uma política, vão tomar. Se você não habita, se você não ocupa, não é seu. Durante a era Vargas e o regime militar, a gente tomou uma lição bem clara de como ocupar essa região. Integrar o indígena na sociedade brasileira. Cortar com infraestrutura. As rodovias que existem hoje na região norte do Brasil foram construídas no regime militar. Então, é integrar aquelas regiões para facilitar a comunicação. Você colocar militares nas fronteiras, porque é o lugar que eles têm que ficar. E aí vem a questão: qual seria o sentido de você pegar um militar do sul, do sudeste, do nordeste, para ficar no norte? É muito mais lógico você abrir academias militares lá e começar a integrar os indígenas que estão lá no exército brasileiro. Eles passam a ser assimilados. Inclusive, lá na Cabeça do Cachorro, que é uma região na Amazônia, a gente tem um batalhão só composto por indígenas da região. Isso é integrar o indígena ao Brasil. É dar a ele o senso de pertencimento, jurar a bandeira, começar a aderir à cultura nacional. Então a gente já teve lições claras no passado do que fazer. O problema, o entrave que a gente tem bem na nossa cara, é uma coisa chamada democracia. Porque a democracia, desde que ela foi restituída, né, em 88, 85, né, mais formalmente, mas em 88 sai a carta. O que a gente viu? Entrada do capital estrangeiro, toda a mídia sendo basicamente controlada por esse mesmo capital. Os políticos, alguém sabe quem que bancou a campanha da Tabata Amaral, do governador do Rio Grande do Sul, o Leite? Fundação Lehman. O Lehman, acho que vocês sabem, é um dos maiores acionistas da Americanas. Ele é ligado a atividades ligadas ele é um bancário, basicamente. Tem estreitas e longas relações com diversos banqueiros internacionais. E a Fundação Lehman é uma ONG para a formação de iniciativas políticas estudantis. Então, basicamente, a gente está falando aqui é um banqueiro com laços com banqueiros internacionais, que ele dá bolsas de estudo, forma uma liderança artificial que alcança cargos de poder político. E quando ele chega lá, será que esse político está fechadão com as pautas do banqueiro que injetou dinheiro nele ou com o pessoal que votou nele? É meio óbvio que é com o banqueiro. O mais interessante é que, por exemplo, a Fundação Lehman
injeta dinheiro absurdo na Sou Feminista, no Instituto Sou da Paz, que fez o desarmamento no Brasil, no Instituto Negro da Periferia, em um monte de mini grupelhos nas capitais. E, lógico, é um grande financista da causa indigenista hoje. Ele é o que mais dá dinheiro para as ONGs que estão por lá. Ou seja, a gente vê um momento de construção nacional na era Vargas e no regime militar. Um Estado presente, desenvolvimentista e militarista, incentivando a nacionalidade. Desde a abertura política, a gente se tornou uma grande moça da noite que abre as suas pernas para o estrangeiro com seu capital por aqui. E acho difícil, porque se em 94 a gente já elegeu um presidente que chamou o Jorge Soros para vir para cá com tapinha nas costas, nos faz perguntar, de lá para cá, todos os presidentes que passaram na presidência da República, o quão mais vinculados eles não estão com essas grandes instituições de fora. Quando a gente começa a observar como a FUNAI foi pervertida da redemocratização para cá, como a reserva Yanomami se fixou de lá para cá, e que vale lembrar, é um detalhe que eu até pulei, a reserva Yanomami não era uma região só de povoamento indígena. Tinham fazendas enormes por lá, diversos garimpeiros viviam lá, população de brasileiros que o Estado chamou para lá. Tirou o cara de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, da Bahia, tirou o cara do sacado e falou, vem para cá, a gente promete terra e meio de subsistência. Colocou ele lá para depois ter a reserva Yanomami. Os relatos e as manchetes é que a ordem era de ser violento, ou seja, pegaram pessoas que não fizeram literalmente nada, do dia para a noite alguém decretou, sua casa aí é do indígena, sai, e foram retirados com a roupa do corpo na paulada, pessoas que não cometeram qualquer crime, e que foram colocadas lá pelo Estado brasileiro, que no mesmo Estado brasileiro foi lá e decretou a reserva Yanomami e simplesmente tratou brasileiros que estavam lá trabalhando como criminosos. Então, a grande questão é que nós temos resumo da ópera, a conclusão, nós temos duas faces aqui, uma de integração, uma que a gente pode chamar até de General Mourão, ele tem sangue indígena e é uma pessoa de direito, uma pessoa integrada à sociedade. Então a gente tem, de um lado, a nacionalidade, que cabe o escopo do indígena e da brasilidade, e do outro a gente tem basicamente a entrega, o esfacelamento definitivo e perpétuo da nação, que é a gente perder a região mais rica do país e mais propensa ao desenvolvimento no futuro. Então a questão que fica é, quanto tempo a democracia aguenta ficar aí? Porque ou ela mata a gente, e aí ela cai porque vai matar o corpo do seu hospedeiro, ou então a gente vai ter que matar ela para não matar a gente, porque não existe outra alternativa, não existe por vias democráticas como você impedir isso. Como é que você vai pedir para um parlamentar que foi colocado lá para fazer isso, para ele não fazer? Seria um contrassenso, seria como chegar no Hitler e falar, então, não mata esse judeu, por favor. não tem como. Então assim, eu não sei se vocês já tiveram contato com os detalhes de como as reservas indígenas e como a política indígena está sendo tocada hoje e o tamanho da gravidade dela nos dias presentes, mas o mais importante é que, pelo medo, vocês também não ostracizem o indígena, porque a gente não tem braço para levar para lá. Se a gente vai ocupar a região, é para inseri-los. Então, parte da guerra híbrida é você começar a odiar o seu inimigo. É igual com a esquerda. Você acha que os Estados Unidos não acha lindo quando a gente acha que tem um muro indialogável com o outro lado? Ele ia falar, beleza, você sobe ao poder, eu tenho outra metade da população para agitar, para te derrubar. Então, a grande questão é que eles sempre querem criar antagonismos. Vendo o poder indígena, o que eles mais querem é que você comece a ter raiva deles. Mas não é bem essa questão. É uma questão nacional de interesse altamente elevado e que, infelizmente, a gente não pode trabalhar com a emoção nesse caso. Mas aqui é o caso talvez mais espinhoso e urgente que o Brasil tem nos dias de hoje.
Bom, gente, estão liberada do chá de cadeira. Alguma dúvida só antes da gente fechar de vez? Tranquilo? Eu queria que você falasse sobre a posição do indígena, porque tem índios que são de esquerda e de direita, mas não assim, de esquerda e de direita, não é só isso, mas sobre o que você falou. A maioria dos índios, eles são brasileiros, eles, sabe assim, qual o posicionamento deles sobre isso? Não tem um senso de como o indígena... Tem dos dois lados, né? Eu acho que não é nem essa questão. É que eles são vítimas, entendeu? Eles não têm lado. Eles são um povo alienado, não tem escola, não tem missão evangelizadora, não tem infraestrutura. A ideia é você deixar eles lá, tendo contato apenas com as ONGs. Então todas as amostragens que a gente tem vêm de institutos extremamente questionáveis. E a grande questão é que eles não têm acesso a nada. Nem a um dentista para arrancar um dente eles têm. Então, não tem como você pedir opinião ou deduzir que eles têm alguma opinião. A única pessoa que eles têm contato são com as ONGs estrangeiras. E, tendo em referência o caso da nação Mapuche, na Argentina, barra Chile ali, o que a gente pode deduzir mesmo a opinião deles não são deles. Exatamente. Eles também não têm resistência, porque as ONGs já não são daqui, as ONGs já são de fora, então qual que mostrar o lado de lá. Qual que é a estratégia? A mesma coisa que a Inglaterra fez na nação Mapuche. Olha, a galera que está lá, eles querem invadir aqui, tomar suas terras, roubar suas mulheres, matar as crianças, e eles fizeram isso por 5 séculos. Então assim, é ficar maturando isso em 1, 2, 3 gerações. Na 4ª, eles já vão estar convencidos disso e pedindo independência. Então é uma coisa que ou você quebra agora, entra e integra, ou se não, e você não vai ter como, lá na 5ª geração, falar, não, você está errado. 5 gerações que eles foram educados dessa forma e o seu Estado Nacional é um completo incompetente que não interferiu nisso. Então, não é culpa deles em si. É aquela questão de que perante a lei... verdade, tem esse ponto, o Estatuto do Indígena. Isso é bizarro, porque a Polícia Militar, durante a demarcação da Reserva Yanomami, não queria cooperar e os militares também não, porque eles foram instruídos a expulsar a cacetete os moradores brasileiros que lá estavam. Eles não quiseram fazer isso. Então foi instituída a lei de que o índio como é que chama quando o cara é inimputável. Então ele não responde à lei. O único que pode relar um dedo no indígena é a Polícia Federal. Então, o indígena, lembra que eu falei que a Guarda Nacional Indígena botava no pau de arara, foda-se, ia no regime militar? Quando veio a redemocratização e esse novo estatuto, sim, se ele entrasse numa fazenda, matasse a mulher do cara, fizesse atrocidades com os filhos deles e o cara, por sorte, sai correndo na vida da polícia, a polícia fala, tá bom, eu vou ligar para a Polícia Federal, eles estão vindo de Brasília, aqui para Roraima, tá bom? Cara, literalmente, o Estado foi capturado e criaram todas as amarras para você não ter como se proteger. A polícia não pode agir, o cara não pode tomar arma, se ele matar um indígena, literalmente, acabou a vida dele, cara. Então, e aí? O que você vai fazer? O engraçado é que tem aqueles vídeos do indígena com Hilux, daí os brasileiros ficam com raiva, tanto a gente aqui quanto o pessoal que morava lá na região deles. Aí fica essa coisa, o índio é inocente, o índio é esperto, o índio é preguiçoso. Tem aquela questão Tem vários... que eu acho que por enquanto é o interesse estrangeiro. Que quem é o garimpeiro agora não é mais o brasileiro. Talvez 2, 3 décadas atrás fosse. Mas quem faz o garimpo hoje, de ouro, de minérios lá, é o indígena. Então, a grande questão é quem são os principais traficantes de madeira e de minérios do Brasil? Noruega, Alemanha, França, os mesmos que vão lá e falam que a gente assassina indígenas e desmata o território. Mas eles são os principais contrabandistas. O índio não tem noção nenhuma de economia, então paga uma merreca para eles. Eles estão traficando os nossos minérios a custo de nada. Quem denunciava isso, inclusive, era o Enéas, lá na década de 90. E, assim, se manter do jeito que tá ótimo para o estrangeiro, porque o Brasil não vai poder explorar aquelas riquezas, eles já conseguem explorar o que eles precisam comprando os indígenas, e aquilo lá está guardadinho, para a hora que eles quiserem realmente utilizar, bom, eles batem o martelo, área internacional, passa para a comunidade, para a ONU, e tchau e bênção. As reservas de água e de minérios agora
é de uso internacional. Mas... Você acha que como que a gente pode, qual é a sua visão, assim, você sabe todo isso da história, para hoje, para amanhã, o que você pensa? O que você acha que a gente tem solução no Brasil? Você acha que nós temos esperança de perder menos? Quem sabe? Tem. Nesse sentido, eu acho que é até simples a coisa. Porque o Brasil, assim, pega aí, a gente vive uma democracia há 132 anos, 34. É isso mesmo? Não. Agora eu tô com... 134 anos. Proclamação da República, 1889. De lá pra cá, se a gente somar todo o período democrático, não bate nem 50 anos. Nem metade do tempo que a gente tem como uma democracia viveu como democracia. Foram regimes de exceção. Significa que a gente não tem predisposição democrática. O que dá a entender que, vendo o andar da carruagem, tudo anda para um novo rompimento. Então, não é mais sustentável a situação. O resultado das últimas eleições já mostraram isso. Se o Bolsonaro tivesse assim um pouquinho, um restinho, assim, aquela raspa do tacho de testosterona, ele teria dado um golpe. Mas ele é um frouxão e falou, eu jogo nas 4 linhas. E aí não fez nada. Mas assim, ali já foi, a polícia já queria, sabe? E a polícia que tem experiência de combate. O agro já queria que ele tivesse dado. Eu tenho um monte de amigos que são agricultores no Paraná, e depois que ele deu aquela brochada federal, você tinha que ver o áudio daqueles paranaenses mandando WhatsApp. Era assim, de filha da... pra baixo. Porque nós não vivemos numa democracia, né? A democracia não existe. Nós não podemos falar o que nós queremos, nós estamos sendo censurados, nós estamos sendo boicotados. Isso não é evidente, né? Tá dando tapa na cara da gente todo dia. Mas aí entra o ponto. Quais são as maiores democracias do mundo? Estados Unidos e Alemanha. Lá é daí para pior. Lá eles também não podem falar. O que você tira de conclusão? Como que é perseguido. Sim. Se você olha para as experiências de democracia do passado, também foram iguaizinhas. Qual que é a conclusão? O marketing da democracia em si é uma mentira. A democracia em si é uma mentira. Não é que ela está dando errado agora. O que você está vendo agora é o mais perfeito caldo do que é a democracia na prática. Nunca existiu a ilusão de democracia com liberdade. Sempre foi um regime dominado por uma elite econômica. Sempre foi isso. Nunca teve uma democracia que representou os povos. Tanto é que você fala, me fala aí um período do Brasil que foi legal. A pessoa vai falar, regime militar, era Vargas ou o Império. Nenhum deles era democracia. Essa é a verdade. A gente não tem vocação democrática. E talvez ninguém tenha. Porque é inaplicável, é romântico. É tão lunático quanto o comunismo. O que eu acho. O Ronaldo estava falando disso no COP, né? Que não sei, não lembro quem falou sobre democracia integral, ele não falou o nome da pessoa. É verdade. A gente já falou que ele acredita na democracia integral. Como assim? Não é integral. É igual aquela galera que fala assim, eu acredito numa democracia direta. Que a gente vai votar no bairro, não sei o que, blá blá blá. Cara, mas ninguém faz isso. Os que fazem é tudo controlado. Tá igual aqui. Então assim, a ideia é burra. Você quer ser feliz? Provérbio chinês. Você quer voltar a ser feliz? Volte a fazer o que você fazia no passado. Ponto! Era Vargas. O que ele tinha lá? Um estado forte, nacionalista e desenvolvimentista. Ele defendia os interesses nacionais. Se para isso você tem que ter uma coesão interna para fazer frente ao estrangeiro, bom, forte abraço, entendeu? E, assim, é aquela lógica dos nossos avós sobre o regime militar. Mas você não tinha voto direto, eu não sei o que. Bem, mas eu tinha trabalho, eu cuidava da minha família, eu tinha tudo. Sim, o que era essencial eu tinha. Agora eu tenho voto e não tenho resto. Qual que é melhor? Para mim essa é a questão. Por que vai acontecer? Assim que a gente... E de fato, a gente já tem voto? Tem esse ponto também. O problema é que esse golpe, essa restauração do poder tem que vir antes, porque assim, não vai ter meios de reintegrar aquelas terras sem antes esse processo nas regiões já civilizadas. Então, passa por um processo de mudança no polo sul,
Sudeste, no Nordeste, para depois migrar para lá. Porque no momento que a gente reintegrar aquelas terras, vai ser igual à Rússia. Todas as sanções do mundo vai estar fora do sistema SWIFT, o Ocidente não vai mais comercializar com você, você está ferrado. Para você poder tomar uma ação dessa, que foi o que o Putin fez, o que vai ser necessário? Reserva em outra moeda que não o dólar, industrialização do seu país, para você não depender do mercado internacional, e uma bombinha atômica. Se alguém ameaçar invadir, você fala, pensa 2 vezes. Kim Jong-un está aí para mostrar como um governante tem que fazer. Essa que é a verdade. Sem esses 3 fatores aqui, se a gente, sem qualquer um deles, a gente tentar reintegrar lá, já era. A gente pode sofrer uma invasão direta, a gente pode só quebrar com sanções e a gente não vai ter como sobreviver sozinho. Então, dá pra gente mudar? Dá. Mas passa por um trabalhinho antes, que a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui, de a gente chegando assim, ó, Pelinha, seguinte, o Bolsonaro não tinha que ter jogado dentro das 4 linhas. Então, não, foda-se as 4 linhas. O seu inimigo são as 4 linhas. Eu não sei se você percebeu. É porque eles estão há muitos anos, né, arrumando essas 4 linhas. Aí você pega os bolsonaristas, por exemplo, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O que ele aponta como problema? A Constituição. Se a Constituição é o problema, por que respeitar ela? Eis a questão. Se você tem, por exemplo, as polícias militares do seu lado, as GCMs e afins, o exército vai olhar e pensar, eu fico neutro. Ele não se empenharia nisso. E aí você já tem as armas. Hoje, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse dado um golpe, o exército não ia lutar pela democracia, eles iam só sentar e pensar, tá, que lado que vai continuar pagando minha aposentadoria e das minhas filhas e da minha mulher? Ah, então eu estou desse lado aí. É isso que eles fazem. O exército não é mais o exército de Caxias, o exército de 1889, de 1930, de 64. Hoje, não. Quem tem experiência de combate hoje é a polícia militar. É ela que vai sobe morro. Hoje você colocar tem até vazou um monte de vídeo, não sei se vocês viram lá, na invasão, de um monte de militar que não sabia nem fazer uma trincheira. Tinha um PM xingando eles, ensinando eles como ter tática de guerra. Então você fala, cara, assim, não era difícil ter. O problema é que a gente teve o cara errado no momento certo. E a gente já teve a situação inversa. Uma vez a gente teve o cara certo no momento errado. Chamava-se Enéas Carneiro. Era um cara intelectual, sabia, tinha projetos para o Brasil, mas não tinha contexto. O Bolsonaro é o inverso. Ele estava no momento certo, na hora certa, mas não era para ser ele. Ele não tem capacidade intelectual, ele não tem projeto, ele não tem nada para ser essa liderança nacional que o Brasil precisa. Então, talvez a gente tenha uma segunda chance, que é escolher o cara certo no momento certo. A gente ter um Putin brasileiro, um Orbán brasileiro, porque esse que é o mais importante. Olha para o mundo agora. Afeganistão não é democracia. Hungria está se afastando. Polônia tem um governo católico antiliberal. A Rússia, a mesma coisa, ortodoxo. A China, comunista, mas não é liberal. Ela ainda é a primeira a reconhecer golpes de Estado. A Afeganistão tomou lá o poder, a China foi a primeira a oferecer a mão porque ela tem interesse de Estado. Então, nessa cosmovisão, ela pode ser um aliado estratégico. Se a gente dá um golpe aqui, não vai ser ela que vai querer sancionar. Então, a gente vê, quanto mais fraco tiver o mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, melhor, porque são eles que teriam força para tentar esmagar a gente. Então, a gente está tendo cenário. Isso que é triste, cara. A gente está vendo o mundo andando e a gente aqui brincando de ficar igual um macaquinho batendo prato, cara. Isso que é o pior. Mas, isso aí, gente. Eu tô ficando sem voz.